As principais informações do Agreste Pernambucano você encontra a partir de agora. Veículos de comunicação integrados. Está no ar o programa Independente. A política sem segredos. Direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento: Viana e Moura. Morar bem ficou mais fácil. Nacional Têxtil. A malha que você precisa com a qualidade que você quer. Via Motos, acelerando com você. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. Satex Têxtil, distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Sangue Digital, comunicação visual. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção, fácil de chegar, melhor para comprar. Auto Pronto, a mais completa loja de peças e serviços mecânicos em Santa Cruz. Rede.com, você digital. Olá, muito boa tarde, boa noite, muito boa noite. Seja muito bem-vindo aos estúdios do Santa Cruz Online. A partir de agora estamos juntos para mais uma edição do programa Independente. E no programa de hoje nós teremos, entre outros temas, a entrevista com o prefeito de Toritama, Edilson Tavares. Ele estará falando como pré-candidato a prefeito nessas eleições. Pode baixar o BG um pouquinho. A partir de agora a gente reúne hoje o nosso time completo. Comigo, Ralph Manassés e Luciano Bezerra. Boa noite a todos. Boa noite, Ney. Boa noite, Ralph. Boa noite, Manassés. E a todos que nos acompanham pelas rádios Vale FM, Toritama FM e pelas plataformas digitais. Boa noite a todos. Boa noite aqui o Ney, Luciano, Ralph. Seja uma noite de muitas notícias esclarecedoras. Boa noite, Manassés. Boa noite, Ney. Boa noite, Luciano. Boa noite a todos os nossos ouvintes que nos ouvem através das nossas cadeias de rádio ou nos assistem através das plataformas digitais. E vamos falar hoje, inclusive, né, os bastidores da política de Santa Cruz hoje foi uma coisa impressionante. Nos grupos de WhatsApp, porque não tem mais mala, né? Quer dizer, tem, mas não pode. Então, nos grupos de WhatsApp, as conversas foram fervorosas em meio à grande disputa que há em um grupo político da cidade, no grupo de oposição. É um duelo, é uma guerra política mesmo. E em jogo está o governo do estado de Pernambuco, o governador, que, diga-se de passagem com detalhe, tem a maior reprovação da história recente de Santa Cruz do Capibaribe. Essa é a disputa, viu, dos grupos políticos, de um grupo político hoje em Santa Cruz. É disputar o apoio do governador, que tem a maior rejeição da história recente de Santa Cruz. Ninguém conseguiu números tão altos na história de Santa Cruz do Capibaribe. Nesse caso, tão baixos. Tão altos, eu estou falando de rejeição. Rejeição. É verdade. Mas o inverso é verdadeiro. Também tão baixo de aprovação. De aprovação. A gente vai falar sobre isso aqui. Inclusive, a conversa que deu empate, né? Eu não estou achando que não. Puta, é impressionante. Olha, lembrando que você pode acompanhar esse programa através das páginas do Santa Cruz Online, no Facebook e no YouTube, blog do Ney Lima no Facebook, Agreste TV e Jardins do Agreste, Zambo da região de Belo Jardim, Rádio Nova FM, Estação Notícia, as páginas da Rádio Nova FM e a Estação Notícia em Brejo da Madre de Deus. Inclusive, registrar aqui a presença do André Passos aqui no estúdio hoje conosco, né? Cuidando aqui também da parte técnica. A gente, inclusive, esse programa, ele só tem essa qualidade toda graças ao André, né? Entre outros apoios que a gente tem, ele é um dos que estão sempre aqui tirando as dúvidas aqui da nossa galera. E além de um grande comunicador, né? E fica ali desmiuçando, né, detalhes, dados técnicos para que a gente possa ter as nossas dúvidas aqui sempre tiradas. Estamos também ao vivo pela Rede Nordeste de Pernambuco e Vale FM no Facebook. Pelas ondas do rádio, nós estamos juntos pelas rádios Toritama FM e pela rádio Vale FM. E o assunto é Sileno Guedes, né? Essa guerra que eu falei, essa disputa que houve hoje na cidade, foi motivada por uma entrevista no programa do nosso colega Alberi Xavier, do Sileno Guedes, que é um dos caciques do PSB no estado. E aí havia uma expectativa muito grande, né? O presidente do estadual do PSB, Sileno Guedes, em entrevista, pode passar ali o teleprompter, viu? Em entrevista ao comunicador Alberi Xavier, afirmou que o partido ainda não definiu o candidato a prefeito em Santa Cruz, nem em 39 cidades, as cidades polos,
que o PSB considera. Segundo Silene, uma definição que já existe, tanto a nível estadual quanto a nacional, é de que o partido não apoiará nenhum candidato que, abre aspas, defenda Bolsonaro, né? Isso não está exatamente no contexto aí do grupo de oposição de Santa Cruz, porque eles não apoiam. Mas, enfim, esse foi o ponto que Silene colocou. Na entrevista, eu ouvi, inclusive, parte das entrevistas, teve muita frase solta, né? Em momentos ele fala, inclusive, que 2020 será definida, mas lembrando do que aconteceu em 2018, isso é ruim para o pré-candidato Elinho Aragão. Por outro lado, os fernandistas, a ala fernandista esperava que houvesse um anúncio de Sileno Guedes. Ele deixou essa questão em aberto ainda, disse que esse anúncio não será feito agora, mas deixou claro que a decisão será da cúpula estadual do partido. Ney, na entrevista o Sileno Guedes, quando você traz esse trecho, ele diz o seguinte, que vai depender, 2020 dependerá de 2018 e 2022, né? Esse é um ponto da entrevista que ele traz, mas realmente ele deixa tudo em aberto, continua a novela Taboquinha tudo em aberto, aí os grupos se encheram de ex-político, político que está aposentado, mas precisa vender voto, e aí fica em grupo de WhatsApp, debatendo o tempo todo, e todo mundo entrou numa celeuma de que se teria sido bom para um ou para outro. Eu acho que não foi bom para ninguém, porque não foi decidido em absolutamente nada. Bom, essa guerra não ajuda ninguém, especialmente o grupo de oposição Taboquinha, né? Porque também tem um outro grupo, mas do ponto de vista do grupo de oposição não ajuda. E uma coisa que eu estou percebendo que isso está... É um poço que nunca chega no fim dele, Ralf, Luciano e Ney, que é o poço da descredibilidade. Porque o que acontece? Alguém vai ficar realmente sem crédito. E parece que algumas pessoas já entendem quem é. E aí afirmam, olha, me chamou a atenção, eu quase não... Apenas observo o grupo, não interajo propriamente, poucas vezes eu interagi, mas hoje realmente era áudio em cima de áudio. Essa quarentena deixou todo mundo realmente vidrado hoje. Não sei o porquê, a entrevista do Silene, pelo jeito, causou um burburinho tão forte nos bastidores que ninguém se aguentou e foram para os grupos de WhatsApp. E mas... Santa Cruz, eu costumo dizer que Santa Cruz é um principado, né? Nós aqui temos nossas próprias leis, nossas próprias regras. Parece que o mundo começa na Volta de Serrota e termina em Poço Fundo. Porque no dia que se prendeu o Queiroz, no dia que o Weintraub cai o ministro da Educação, a única coisa que se falou foi nos grupos de WhatsApp, pelo menos que eu participo, para quem foi bom a entrevista do Sileno Guedes. Eu vou pegar um gancho no que o Manassés falou, né? Que essa disputa não ajuda ninguém. Fazendo a seguinte observação, Manassés, se fosse uma disputa em que ambos os pré-candidatos fossem do PSB, nós poderíamos até analisar que não ajudaria nenhum nem outro, porque seria as forças do próprio PSB esperando uma decisão da presidência do partido, quem seria o candidato. O fato é que nós estamos aí analisando sob partido diferente. O Fernando Aragão, ele não é do PSB, então, independente desse apoio do PSB, ele vai manter a sua candidatura. Me parece que o desgaste maior aí, ele fica para o vereador Elinho, que a gente percebe que está empolgado. Essa semana, por exemplo, deu entrevista aqui com uma outra performance, ficou nítido aqui quando nós entrevistamos o vereador Elinho, mas aquela certeza que se parece ter, ou que pelo menos se demonstra do PSB, ela não é confirmada quando as pessoas que compõem a cúpula do partido vêm a público e falam. Então, o PSB em si não decide ainda e não deixa claro que terá um candidato na cidade de Santa Cruz do Capibaribe. Por outro lado, da outra ala da oposição, Taboquinha, o Fernando continua fazendo a sua pré-campanha e independente desse apoio do PSB. Vocês estão tocando aí no ponto importante, porque eu coloquei no início, né, que essa briga toda era pelo apoio, né? Mas não está em jogo só o apoio, na verdade está em jogo
a candidatura, né? Uma possível candidatura de Elinho. De uma das partes, né? De uma das partes. Por isso que o Luciano traz bem, Ney, que a gente trata essa situação em duas perspectivas. A primeira é que a perspectiva de Fernando é de uma junção do grupo. A perspectiva do Elinho é da própria candidatura, né? Candidato Fernando Exatamente. será. Agora, a Se será o declaração- candidato do grupo ou não, é essa definição do PSB que se espera para ele. Agora, a declaração do Sileno, ela aponta um caminho que não deixa de ser ruim, não deixa de ser bom para o grupo, apesar da guerra, que é o caminho da unidade. O PSB, pelo que aparenta a entrevista do Sileno, busca esse caminho. A questão é se nessa guerra os votos não vão começar a migrar para um outro grupo. Que essa é a grande questão, entendeu, Luciano? Mas a tendência, eu disse inclusive hoje a um interlocutor de um dos candidatos, que pelo que eu vi na entrevista, a tendência é que o PSB vá caminhar para que haja uma junção e uma só candidatura. A questão é se um dos caciques do grupo vai aceitar a unidade do grupo. Eu tenho minhas dúvidas. Esse ponto que foi colocado pelo Ney, de que, acho que foi o Ney que colocou, de que irá se observar essa questão do tempo, né? Se for observar para 2018, isso vai desfavorecer o candidato Elinho Aragão com aquele discurso que se tem de que em 18 o Elinho não esteve com o Paulo Câmara e o Fernando Aragão sim. Então realmente, como diz o amigo Romenick, é uma novela que o partido, o grupo Taboquinha vivencia a cada dia. E a outra Sério. perspectiva, Luciano, é o seguinte: quando o Sileno Guedes trata de 18 e 20 e 22, é preciso se observar que em 18 Elinho não teve com o Paulo Câmara. Em 2022, por exemplo, eu tenho certeza que Diogo vai apoiar o candidato do PSB. Alguém aqui pode cravar que uma figura como Zé Augusto ou o próprio Elinho vai apoiar o candidato do PSB, já que o histórico é de apoio ao Armando Monteiro Neto, e ele começa a se movimentar, o Armando começa a se movimentar de novo no campo das oposições em Pernambuco. Haja visto, ele não deixou Santa Cruz alheia à discussão política dele. Ele cravou que teria o Dida Dinan como pré-candidato aqui em Santa Cruz. Agora, do ponto de vista da visibilidade de pré-campanha, realmente as pré-campanhas que estão com muita visibilidade, apesar da guerra, é a de Fernando Aragão e a de Elinho. É como se a de Deixa eu saber se a visibilidade é positiva ou negativa. Não, mas estão. Entra naquele campo, Ralf, dizer o seguinte: fale de mim. Mal ou bem, mas fale. Penso que entra nesse campo. Então, por quê? Porque você vê as outras pré-campanhas, a meu ver, estão mornas. Ou estão muito nos bastidores. Porque a de Fernando e a de Elinho estão indo para cima e as duas que estão tendo visibilidade. Negativa ou não, mas estão tendo visibilidade. Então, por esse ponto aí, por esse prisma, há uma luz no fim do túnel do ponto de vista certamente positivo. Eu só discordo de você porque essa frase que você usa, ela geralmente é usada em políticos em decadência. Fale de bem ou de mal, mas fala sempre de mim. Geralmente, ao longo da história, foram políticos decadentes, nas épocas de decadência, quem citaram essa frase. Para a gente fechar, vocês vão ter que concluir, né? Um por um aí. Resolvido ou empate? Alguma coisa deve ter acontecido nessa entrevista. Começando por Ralf. Não foi resolvido nada. Tá empate? Tá empate. Tá empate do ponto de vista... Tá empate. Agora, faço o adendo. Fernando tem uma candidatura garantida pelo PP. Então, Fernando busca, nesse apoio ao PSB, uma unidade. Elinho precisa ter a candidatura garantida. Isso ainda não tem. Eu acredito que não fechou, mas as leituras para a candidatura do grupo Taboquinha pelo PSB passa a meu ver, por pesquisas. Até lá o governo do estado vai fazer leituras de pesquisas para ver quem tem viabilidade realmente de ganhar essa eleição. Você acha que as pesquisas vão ser maior do que a questão política que envolve os interesses do governo? Para o governo, sim, o governo não quer colocar um candidato para perder não, Ney. O governo quer colocar um candidato para ganhar. O problema é que o governo não joga só em Santa Cruz, né? Joga em outros campos também. E às vezes perder em Santa Cruz é interessante se você ganha... Em Recife, por exemplo. Pois é. Eu particularmente mas eu não estou colocando perder a candidatura aqui não. Perder, digamos assim, seja lá qual for o candidato. Digamos que o candidato fosse do PSL, o candidato apoiado pelo governo do estado. Ele quer uma candidatura de viabilidade de vitória.
o primeiro ponto é esse. O segundo é um arranjo político entre capital e interior, é um outro assunto. Mas o primeiro que prevalece realmente é a viabilidade de Vitória. Eu não consigo enxergar empate porque eu vejo que a discussão está apenas no âmbito do PSB. Então, o Fernando continua com a pré-campanha dele, como eu afirmei no início do comentário. Agora, acaba o próprio PSB perdendo com isso, com essa discussão, e, consequentemente, o vereador Elinho Aragão, que não tem, um membro da cúpula do partido, pelo presidente estadual do partido, a afirmação de que Santa Cruz terá um candidato pela sigla para disputar, que seria o vereador Elinho Aragão. Então você aposta no resolvido? Não resolvido, não tem, o PSB não decidiu. Então o Elinho ele fica numa situação negativa nesse sentido. Bom, são 7 horas e 17 minutos, vamos para o intervalo, só 30 segundos e a gente volta. Precisando de reparos em sua moto ou bicicleta, a Via Motos espera por você. Nossas oficinas estão abertas para melhor lhe atender. A Via Motos, juntamente com seus colaboradores, tem tomado todas as medidas preventivas no combate ao coronavírus. Mas por ser um serviço considerado essencial, não poderíamos deixar de estar ao lado dos nossos clientes neste momento. Então, precisando, já sabe, né? Via Motos, acelerando com você. Lojas em Toritama, São Domingos e Santa Cruz. A gente está tirando onda aqui dos assuntos aí do grupo de oposição, né, do duelo, só que os nossos internautas hoje se superaram, viu? O assunto mais comentado no início do programa foi que eu cortei o cabelo. Eu nem percebi que estava tão feio assim, tá? Ney, se você comparar, a sua cabeça estava muito avantajada antes. Não, eu tô falando do cabelo. Não coloque a estrutura toda em discussão, não. Outra coisa, ele dizia, eu não sabia que estava tão feio assim. Os internautas não estão falando de beleza, mas que você cortou o cabelo. Mas falaram de beleza. Eu cortei o cabelo porque eu recebi um conselho hoje. Disseram que eu estava com cara de velho e tal. Fizeram altas críticas. Então, não resolveu, não. Eu tive que tomar uma posição. Eu tive que tomar uma posição. Olha, a Secretaria Estadual de Saúde confirmou, daqui a pouco nós vamos trazer também informações sobre o caso da secretária, né, de Santa Cruz Poliana. A Secretaria Estadual confirmou hoje 1.180 novos casos da Covid-19 em Pernambuco e há essa divisão, né, de casos leves e casos graves. Vamos adiantar para trazer o número de mortos confirmados no estado. São 48 novos óbitos. Com isso, o estado tem 4.057, está se mantendo aí as médias de todos os dias. Secretaria de Saúde, a secretária de Saúde de Santa Cruz, a Poliane Costa, testou positivo para a Covid-19 em um teste rápido feito hoje. A informação foi checada, eu liguei inclusive para a secretária, conversei com ela, falei com ela por telefone e ela confirmou que testou positivo, que vem sentindo sintomas leves da doença e que já está em isolamento domiciliar. Um novo teste conclusivo já foi feito e será diagnosticado, terá o diagnóstico nos próximos dias. A secretária de Saúde afirmou que continuará exercendo as suas funções remotamente, obedecendo o período de quarentena que for necessário. Os números divulgados no município apontaram ontem para 322 casos confirmados. Nós tivemos esses números divulgados depois do nosso programa, certo? 322 casos confirmados, o que mostra, né, que nesse aspecto o governo do estado aponta com um perigo acrescente dos números no estado e de fato tem. Se a gente for olhar de um mês para cá, Santa Cruz saiu aí de umas 5 dezenas de casos para 300 casos, então um aumento realmente considerável. E a gente torce, né, para que a secretária de Saúde Poliana se recupere bem. Inclusive, nas vindas dela, da Poliana aqui no nosso estúdio, ela sempre comentava, né, do risco e sabendo que colegas em várias cidades, secretários, profissionais de saúde, estavam pegando, a gente sabe que, infelizmente, para a área de saúde, esse risco ele é realmente muito grande. Aqueles que estão na linha de frente sempre têm uma exposição maior, não foi diferente com a secretária Poliane, né? Nós, assim como fazemos com todas as pessoas que acabam sendo acometidas dessa doença, nós torcemos muito e pedimos a Deus pela a boa recuperação e que Poliana possa dar continuidade aos seus trabalhos, auxiliando a cidade de Santa Cruz de Capibaribe, que vem aumentando significativamente os casos. Se nós
pegarmos os números, Ney, que você citou agora, vai dar um caso praticamente para cada 350 pessoas em média. Ou seja, aqueles dados que foram ditos pelos diversos analistas. Hoje, por exemplo, a Fiocruz bateu o martelo também acerca da interiorização da Covid, ela está confirmada e nós estamos vivenciando um momento aqui no interior de avanço da Covid. É uma pena que eu tenho observado, Ney, que algumas pessoas têm relaxado nos cuidados. A gente consegue observar nas ruas muita gente abandonando o uso da máscara e isso é muito ruim. É ruim porque aumenta a possibilidade de você se contaminar, de quem está contaminado também contaminar outras pessoas e com isso é uma série de efeitos, inclusive aquilo que tanto se fala de reabertura do comércio. Se a gente não tiver esse espírito de solidariedade, a gente vai acabar, infelizmente, retardando a nova normalidade que a gente espera. Só dizer a Poliana que ela tem a força, vai sair dessa, se Deus quiser, a gente vai estar orando para que Poliana possa estar saindo dessa. É mais uma guerreira que está aí na frente de batalha contra a Covid-19, que foi acometida por esse mal, mas vai ter sucesso, se Deus quiser. Acredito, Ney, que dos números que você trouxe, você não trouxe os dos curados do estado, mas uma das coisas que pelo menos a gente vê que cada dia mais está diminuindo é o número de óbitos. Não sei se vocês observavam, a gente sempre estava lá 90, 98, 100, passou de 100, aí foi para 70, foi para 60, foi para 50 e agora a gente está aí na casa, infelizmente, ainda dos 40. Não era para ter morte nenhuma, mas o fato é que a taxa de letalidade, pelo menos do registro, está diminuindo. Eu só não vi os números. Fato é por aquele assunto que você mesmo trouxe à baila, Manassés, que apesar de ter um número de infectados ainda maior, né, mas aí os infectados graves hoje são menores do que os infectados com sintomas leves, né? Talvez seja esse fenômeno que esteja acontecendo. Tanto é que saiu das manchetes dos jornais a questão do colapso nos leitos de UTI. Você já não tem mais essa notícia. Percebam que há 15 dias nós não temos mais nada falando sobre filas ou colapso no sistema de saúde, especialmente nos leitos de UTI. A ocupação hoje é menos de 80% no estado. E ainda nós temos ainda os números da letalidade caindo. Isso é muito bom, é positivo. Eu acredito que nós estamos mais para sair do que para mergulhar num caos do ponto de vista epidemiológico, como se vinha prevendo. Como um momento como esse, toda notícia boa tem que ser celebrada, né? Em relação ao prefeito de Brejo Hilário, não há novo boletim divulgado, não saiu hoje, certo? Mas o último que se tinha, que foi de ontem, era de estabilidade, né? O paciente permanece entubado e na UTI do Hospital Unimed. Olha, aconteceu na manhã de hoje uma reunião virtual entre a Comissão de Finanças e Orçamentos da Câmara, junto com os sindicatos, para tratar sobre o projeto de lei do Poder Executivo, que autoriza o município a suspender o pagamento das contribuições previdenciárias patronal em favor do Santa Cruz Prev. A comissão é presidida pelo vereador Júnior Gomes, que na tarde de hoje, durante a reunião da Câmara, deu detalhes sobre a discussão em torno do projeto de lei. Acompanhe no vídeo. Mais uma coisa, aliás, duas coisas que nos chamou a atenção, foi primeiro a questão da unanimidade entre os sindicatos serem contrários à aprovação desse projeto, porque, na visão de todos, prejudica os servidores do município. Em segundo lugar, foi perceptível a falta de transparência da gestão com relação aos recursos públicos que são utilizados aqui em Santa Cruz de Capibaribe. No momento, a gente fez alguns encaminhamentos, observando o que foi dito pelos sindicatos, fizemos alguns pedidos à prefeitura, através do contador, através da vereadora Jéssica. A gente espera que chegue essas informações. Pedimos as receitas do município de janeiro até agora, pedimos a folha de pagamento mês a mês e por secretaria de janeiro até agora. Pedimos os repasses feitos ao Santa Cruz Prev de 2009, do início de 2019, aliás, até agora, para saber questão de parcelamento, dívida, como é que está essa questão. E pedimos também contrato e placas e valores dos automóveis que são locados pela Prefeitura de Santa Cruz de Capibaribe. Então, a gente vai aguardar essas informações, marcar uma próxima reunião para aprofundar o debate sobre esse projeto. Então,
Quero destacar aqui, teve a participação do relator, o vereador Elinho Aragão, pontuou algumas questões, mas quero deixar claro aqui o quanto foi importante essa reunião, a abertura que a comissão deu aos sindicatos, e mais do que isso, a posição contundente de todos os sindicatos em pedirem aos vereadores que não aprovem esse projeto. É importante que a gente observe isso. Inclusive, os ofícios estão aí na Secretaria da Casa, estão à disposição dos vereadores, né, os ofícios encaminhados pelos sindicatos estão à disposição dos vereadores, para que possam analisar, observar cada ofício de cada sindicato e também as informações que a gente solicitou. À medida que forem chegando, a gente vai aprofundar a discussão, passar também para os sindicatos e também para os vereadores. Portanto, esse é o nosso trabalho na comissão, presidente. A gente tem um prazo para cumprir, mas não vamos abrir mão de ter essas informações e aprofundar o debate antes de votar esse projeto na comissão. Muito bem, está aí, né, uma parte aí do pronunciamento do Júnior Gomes durante essa comissão e nós vamos continuar acompanhando essa questão. Intervalo, 30 segundinhos, daqui a pouco a gente volta e nesse programa nós teremos participação ao vivo do Edilson Tavares. Ele é prefeito de Toritama e é pré-candidato à reeleição no município. A gente volta em instantes. Olha, cada coisa que fazemos em nossa vida tem que ter amor. E é por amor a vocês que a Clínica Santa Ana retomou o funcionamento normal. A clínica está funcionando das 7 às 18 horas, de segunda a sexta, e aos sábados das 7 até às 11 horas nas 3 unidades, somente, claro, com horário marcado e tomando todos os cuidados de prevenção contra a Covid-19. Você pode agendar o seu atendimento pelos contatos de WhatsApp. Se você é de Santa Cruz, agende pelo 98782-1712 ou pelo 98980-2201. Já se você deseja marcar seu atendimento em Jataúba, entre em contato com o 98203-6829, está na tela para você. Lembrando que os pacientes deverão estar de máscara e, claro, evitar levar acompanhantes. Continue fazendo sua parte, se proteja, que logo, logo tudo passará e iremos recomeçar juntos. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. Antes da gente conversar com o prefeito Edilson, é só comentar aqui rapidamente, aumenta um pouquinho aqui o volume do meu microfone, sobre o Fabrício Queiroz, né, preso hoje. Esse foi o assunto nacional. E o outro assunto nacional, a saída do ministro da Educação. A gente, imitando a Globo News, a gente coloca agora em pauta. Ô Ney, a questão do Fabrício Queiroz, eu estava comentando aqui com o Manassés e com o Luciano Bezerra, foi uma questão muito bem amarrada. O Ministério Público do Rio de Janeiro solicitou ao Ministério Público de São Paulo que fizesse, junto com a Polícia Civil, a apreensão. Eles já monitoravam a casa do advogado do Flávio Bolsonaro há 10 dias, né? E aí, quando eu vi uma entrevista na Globo, na própria Globo News, agora de 5h30, do promotor Luciano, que tratou de fazer a operação junto com a Polícia Civil. E ele disse que quando chegou estava na frente da casa, percebeu que se tratava no escritório de advocacia, né? E por conta da inviolabilidade do escritório de advocacia que trata a lei, deixa eu me ver até para passar o número da lei para vocês aqui. A lei 11.767 de 2008 trata da inviolabilidade também do escritório de advocacia, e aí ele solicitou a presença de 3 advogados da OAB e entraram na casa. O Fabrício Queiroz, sem nenhum tipo de reação, só informou aos agentes que estava doente e que não iria reagir. E acabou, agora no final da tarde, chegando lá no complexo de Bangu para cumprir a prisão temporária. O fato de que, digamos assim, foi o grande calcanhar de Aquiles do ponto de vista do presidente Bolsonaro, essa investigação contra o seu filho, que na verdade dos 3 filhos do presidente é o mais polido. Ele é aquele que tinha o melhor trânsito, seria aquele que faria um bom trabalho do ponto de vista de lidar com os parlamentares dentro do Congresso Nacional. Foi justamente ele que estava sendo investigado, as acusações são graves, e agora esse assessor, ao que indica o Ministério Público, tem muito a dizer. A pergunta é se realmente ele vai falar. Uma das questões eu estava vendo hoje, Ralf e Luciano,
sobre a prisão dele é que há um bom tempo atrás ele havia mandado uma mensagem para os filhos do Bolsonaro dizendo o seguinte, especialmente o Flávio: olha, eu posso ser preso, agora minha filha e minha esposa de forma nenhuma. A questão é esse aviso, o que significaria. E a esposa está foragida, né? Já é considerada foragida. Pediu a prisão dela hoje. Ela trabalhava também em um dos gabinetes, Pois enfim. É muita coisa que precisa ser esclarecida desse tempo, na época em que o Flávio era deputado estadual no Rio de Janeiro, e agora, digamos assim, a grande testemunha de tudo isso está nas mãos da justiça nesse momento. E aí eu vi muita gente perguntando, se envolve o Flávio Bolsonaro e o Fabrício Queiroz, por que só o Fabrício está preso? Porque a prisão não trata sobre o mérito lá da acusação. A prisão trata que o Fabrício Queiroz teria tentado impedir a investigação, ligando para alguns assessores e ex-assessores do Flávio Bolsonaro para que algumas provas fossem desfeitas. Então esse é o motivo, a fundamentação da prisão é essa, e não a acusação lá da rachadinha no Rio de Janeiro. Uma coisa certa, a partir dessa prisão do Queiroz, e já se discute ou não da possibilidade dele fazer uma delação premiada, está ameaçado o mandato do Flávio Bolsonaro. Isso é certo. Agora, um fato curioso me chamou a atenção, Ney, Ralf e Manassés, é que a pessoa que já foi identificada pela imprensa, que teria identificado o local onde o Queiroz estava, é a filha do Olavo de Carvalho, o guru do Bolsonaro. Ela teria sido a pessoa que entregou o local onde o Queiroz estava. Então, alguém que, apesar da matéria que a CNN trouxe hoje, ela traz que a filha do Olavo tem pensamento político ideológico diferente a ele, mas é algo curioso, né? Alguém que estava, de certa forma, próximo ao grupo dos Bolsonaros é quem entregou o local onde o Queiroz estava escondido. Num momento de distanciamento, né, entre o Bolsonaro e o próprio guru dele, o Olavo. Pois é, que semana passada, né, fez um vídeo à noite e fez fortes críticas ao presidente da República. Recebendo agora o boletim médico do prefeito Hilário, que diz o seguinte: o paciente em questão encontra-se nessa unidade, e eu vou trazer o ponto aqui, que diz o seguinte: estando no presente momento do boletim em estado geral grave, entubado e ventilado mecanicamente com uso de respirador, não necessitando de uso de drogas, tal, enfim, a função renal preservada. Então esses são os pontos aí do boletim do Hilário, divulgado agora há pouco pelo hospital da Unimed, certo? O boletim trata de que o estado do prefeito é grave, né? Continua em estado geral grave, com respiração mecânica, enfim, entubado, tal, da mesma forma. Essa é a situação do prefeito de Brejo da Madre de Deus nesse momento. Trazendo na tela aqui alguns dos internautas que estão nos acompanhando através da internet. Tem a galera lá na Vila do Pará. É esse aqui? Não. Esse não. Esse aqui é Anne de São Domingos. Mandou pra gente, acho que ela botou até no Instagram, né? Que esse desenhozinho aí da imagem é do Instagram. Mandou pra gente também essa imagem, né? Um abraço, Anne, tá acompanhando a gente. Parece um papel de parede, né? Ô, Manassés, é falta de educação, tá olhando papel de parede da casa das pessoas. Mas você é quem gosta de olhar esses detalhes. Outras coisas você pode. não Agora, percebeu. Papel de parede. Eu senti que Ney estava pronto para dar resposta ao primeiro que fizesse essa observação. Ele já estava armado. Só porque ele sabe dizer onde está o pote de açúcar na casa do Betinho. Se é vermelho, se não é. Betinho do Zelado, eu soube que o Betinho, um abraço inclusive pro Betinho que está nos assistindo, vai comprar um jogo de louça novo, porque não aguenta mais nem estar traduzindo e ali. Ele procura, se não estiver no lugar, ele diz não está lá. Ele muda de lugar, né? Olha, pessoal acompanhando a gente na Vila do Pará, fiéis espectadores na Vila do Pará, Graziano Moura, Graziano. E familiares. Graziano. Grande Graziano, abraço, amigo. Valmir familiares. Ele diz o seguinte: pode dizer a Ralf que tem camisa XG. Rapaz, o Graziano tá apertado, né? Só mandar um zap, só não tem um rosa, ele colocou. O Kaique, irmão do meu amigo Pipoca, que é meu amigo também me mandou uma foto pedindo para eu secar um pouquinho a barriga aqui. Mas isso é a pandemia que tá, o isolamento social que tá fazendo isso comigo. Logo, logo eu vou melhorar, Graziano e Kaique. Um abraço aí. Graças a Deus esse botão de sua camisa é resistente. Abraço, Mário Deda também. Um grande abraço, Mário Deda. A foto anterior é da Anne. Eu falei Anne mesmo, né? Falou, Anne. Isso.
E esse aí é o Antônio. Olha aí, o grande Antônio. Né? O filho do professor Jorge. Professor Jorge, isso. Grande professor Ilustre Jorge, Nosso professor Jorge. home office lá em Caruaru, né? Que administra o escritório da Avante Digital lá na cidade de Caruaru. Tá home office assistindo a gente, acompanhando o Antônio. Não Como sei se faz pode, falta o pode. professor Jorge, né? Como faz falta, né? O professor Pois Jorge. é, entre rapaz, a nós. sabedoria do professor Jorge. Né? Verdade. Bom, vamos para o intervalo, rapidinho, na volta. Já posso chamar o prefeito? Já teremos o nosso contato com o prefeito de Itoritama, Edilson Tavares. A JCL está de portas abertas e funcionando normalmente, mas claro, tomando todos os cuidados de prevenção contra a Covid-19. Estamos funcionando de segunda a sexta-feira, das 8 horas às 18 horas e nos sábados, das 8 às 16 horas. Aproveite esse período para fazer pequenos reparos em sua residência. Em Santa Cruz do Caparibe, Avenida 22 de Abril, e em Caruaru, Avenida Transatlântico, por trás da Roda Bens. JCL Casa e Construção, fácil de chegar, melhor para comprar. Muito bem, fazendo agora a nossa conexão com o prefeito de Itoritama, Edilson Tavares. Edilson, muito boa noite. Boa noite, Ney. Boa noite a colegas de bancada. É um prazer estar aqui participando com vocês. Prefeito, nessa entrevista nós vamos tratar, claro, do município de Itoritama, certo? Mas vamos trazer aí um contexto mais político, falar um pouquinho sobre as movimentações desse momento em Itoritama, né? Desse momento pré-eleitoral em Itoritama. O senhor já, né, há muito tempo, todo mundo sabe que o senhor é pré-candidato à reeleição. Eu estive entrevistando o Arimateia aqui semana passada e nós temos aí 3 candidaturas opostas à sua que estão em andamento, né? Que são pré-candidaturas que podem se potencializar como candidaturas mais na frente. O senhor tem espaço ainda para alguma mudança, caso ela venha a acontecer em relação a isso, já que não é um fator definido? Câmara de Vereadores, por exemplo, há espaço ainda para alguma possibilidade de adesão, ou considerando que os prazos dos partidos passaram, né, de filiação, o senhor vê que o cenário já está totalmente fechado? Bem, acredito que sim, acredito que os cenários já estão consolidados. Com o andar da carruagem, acredito, e as eleições sendo mantidas nos prazos já definidos, dificilmente haverá mudanças significativas. Aquelas que deveriam acontecer, aconteceram no momento propício, e eu acho que acredito que agora os times estão em campos, né? Não haverá mudanças significativas. O senhor acredita na coalizão dos opositores, então, que há esse enredo de que a oposição em Itoritama junta, ela é forte? O senhor entende que é possível essa união? O senhor tem apenas um adversário na eleição? Olha, até o momento, a oposição, ela tem feito oposição a ela própria, né? Não me parece que há alguma esperança que eles venham a se unir. Já tem diversas declarações deles próprios, e cada um irá postular a sua candidatura, e isso faz parte do direito democrático de cada um, e não me parece que haverá uma união. Está posto que são esses candidatos, como você falou aí, eu imagino que a possibilidade é que seja sim mantida até as eleições essas candidaturas postas. Prefeito Edilson, boa noite. Primeiro eu quero que o senhor leve daqui o meu abraço ao amigo Edson Tavares e perguntar ao senhor o senhor dando entrevista à Rádio Polo FM, que eu estava presente, o senhor disse que só seria candidato à sucessão se o seu plano de governo, pelo menos em 80%, tivesse sido cumprido. O senhor se postula candidato à sucessão, mesmo que numa pré-campanha nesse momento. O plano de governo foi cumprido, prefeito, nesses 80%, está contente? Vai ter a porta aberta da casa das pessoas ou vai te levar muita porta na cara aí em Itoritama? Grande Ralf, só me chama de senhor, você agora me colocou numa situação difícil. Você fez lembrar, né, de quando estivemos aí logo no início das nossas atividades políticas, mas fico muito feliz, amigo Ralf, de ter passado já de 80%. Passamos com folga dos 80% e isso nos deixa extremamente satisfeitos de termos conseguido grandes desafios, por exemplo, construir 4 escolas, fechar o lixão da cidade, construir a estrada da Vila São Benedito. Eram metas que para muitos eram impossíveis, né? E nós conseguimos bater todas essas metas. Inclusive estaremos também concluindo a requalificação da feira na sua primeira etapa. Então me dou muito satisfeito e tenho certeza que poderemos sim conversar com as pessoas, talvez não no porta a porta devido à pandemia do Covid-19, mas
acredito que seremos bem recebidos em todos os lares através das redes sociais. Prefeito Edilson, a gente sabe que política, dentre as várias funções que um político tem, mas também é o de aglutinação, né? Quanto mais aliados que realmente estejam alinhados ao pensamento de um gestor, especialmente quando ele está no poder, melhor. Mas eu lhe pergunto o que foi que faltou para manter o pré-candidato das oposições nesse momento, o Arimateia. O que faltou da parte do senhor para mantê-lo na sua base e ser um aliado nas eleições agora, sendo nesse momento o candidato, digamos assim, que tem um discurso mais enfático contra a sua gestão? Olha, Manassés, da minha parte não faltou absolutamente nada. Nós tivemos uma correção em toda a nossa jornada, é assim que nós nos portamos. Por 3 anos o candidato, e não só ele como alguns outros também, estiveram em nossas fileiras e agora, ao final do ano, ele intentou no coração postular também a candidatura a prefeito. Eu acredito que faz parte também do direito. Ele também pode ter essa prerrogativa, não há por que negar, mas nós não demos razão nenhuma para esse afastamento. Entendo que isso, dizem, né, que faz parte do jogo político e aceitamos com muita naturalidade. Prefeito Edilson, Luciano, boa noite. Seja bem-vindo ao programa Independente. Boa noite, Luciano. Prefeito, o senhor falou que praticamente estão consolidadas as candidaturas, as pré-candidaturas, né? Inclusive os opositores. E Toritama, ele vivenciou, né, está vivenciando na sua política um momento diferente, onde aqueles políticos que já disputaram outras eleições não estão disputando agora, abrindo margem, por exemplo, para o Arimateia, apesar de já ter um tempo de disputas eleitorais, mas outras pessoas também vindo a disputar. Não é, neste momento, passa a ser como um opositor, o seu discurso, quando em outro momento falava da velha política e ter hoje aliados como a Lucinha, como o sinal da quais os eleitores identificaram que essas pessoas seriam essa velha política. Esse discurso não passa a ser também um forte opositor nessa disputa eleitoral e para o debate esse ano? Absolutamente, Luciano. A velha política ela se dá na base da troca, né, do escambo, quando as pessoas condicionam o apoio a determinadas vantagens ou privilégios. É o famoso toma lá da cá. Isso não tem no nosso governo, isso não tem na nossa gestão. Fazemos uma política onde o coletivo, onde as pessoas são as beneficiadas. Nós fizemos isso desde o início. Não é à toa que a cidade de Toritama tem números invejáveis no que se refere à sua administração financeira, ao equilíbrio das suas finanças. Olha você que conseguimos baixar a nossa LRF, que já esteve a mais de 70%, dentro do padrão exigido. Fechamos o ano 2019 em 49%. E isso é uma política séria de austeridade, de fazer o que é necessário. Fizemos um concurso público que há 12 anos não se fazia aqui na cidade, concluímos uma creche que estava fechada e tantas outras coisas que muitas vezes causavam algum arrepio às pessoas. E é essa política, a política do coletivo, do resultado, que tem nos trazido até esse momento e acredito que a população está muito satisfeita com o nosso trabalho. Prefeito Edilson, Ney Lima novamente, deixa eu tentar entender uma coisa então. O senhor diz que a velha política que o senhor fala é a política do toma lá da cá, do troca-troca. Mas existem pessoas que estão com o senhor hoje que o senhor taxou de velha política. O senhor fez isso nos seus discursos. Essas pessoas mudaram, elas deixaram de praticar essa velha política. Pessoas como a Lucinha, que o Luciano citou, vereadores, né, Morico, o próprio Arimateia, que estava com o senhor até um dia desse aí. Essas pessoas mudaram, elas deixaram de praticar a velha política. Foi o senhor que mudou? O que foi que aconteceu? Só para mim entender. Elas não estão praticando mais essa política do troca-troca que o senhor falou, ou elas nunca praticaram? Qual o entendimento agora? O que muda não são as pessoas, né? O que muda são os comportamentos das pessoas. As pessoas, elas evoluem, as pessoas, elas crescem. Faz parte da nossa vida nós também fazemos esse mudança de comportamento, de rota. E eu tenho muito prazer e muita satisfação de ver que a população de Toritama reconhece o nosso trabalho. Na época que fomos candidatos aqui, éramos uma terceira via, fomos eleitos com a margem apertada de 33%, e todos nós sabemos que era necessário se esforçar muito para que pudéssemos granjear e trazer mais pessoas para o nosso projeto de trabalho de governo no município de Toritama. Passado esse tempo, vendo os resultados, mais de 100 ruas pavimentadas, nós temos um resultado aqui que excede em quase 40 anos o resultado daqueles que me antecederam. Temos números aqui que são extraordinários.
32 anos sem fazer uma escola em Toritama. Nós fizemos 4, então um número desse faz com que pessoas que outrora tinham determinados comportamentos olhem e determinadas posições, olhem e se posicionem ao nosso favor. Isso é muito bom para a cidade, isso mostra também que Toritama tem uma maturidade política que faz muito bem também no jogo democrático. Prefeito, vamos considerar então que Lucinha mudou as atitudes, já que o senhor disse que as pessoas não mudam, mas mudam as atitudes. Ela teria uma configuração boa, né? Uma característica para ser candidata a vice-prefeito numa chapa com Edilson? Eu não sei se a expressão Lucinha mudou de atitude, ela é coerente, porque comigo mesmo, a dona Lucinha nunca me pediu absolutamente nada, tá certo? Então, eu tenho que fazer essa ressalva, mas ela é uma pessoa de muito respeito, de muita credibilidade aqui na cidade de Toritama, foi vice-prefeita na gestão passada, tem familiares que foram prefeitos aqui na gestão passada, e ela está nos apoiando, e observem bem que já fazem alguns meses que a nossa amiga Lucinha está nos apoiando, e não foi dado um só emprego em troca desse apoio, quiçá outras coisas que geralmente eram feitas na velha política. Isso mostra uma evolução, Nelima. Ela disse textualmente que tudo aquilo que gostaria de fazer no município, hoje o prefeito Edilson Tavares está fazendo. E é por essa razão que apoia o nosso trabalho. Então eu diria que a evolução não é Lucinha, a evolução é o município da cidade de Toritama. São as pessoas de Toritama que no passado não aderiram ao nosso projeto porque desconheciam a nossa pessoa ou porque não davam o devido crédito. Isso é uma pecha que se coloca nos políticos que muitas vezes não se acreditam nas palavras, nas promessas, nos planos de governo, que muitas vezes é apenas um papel. Mas passado 4 anos, agora as pessoas não nos avaliam pelas promessas ou pelas palavras, as pessoas nos avaliam pelo comportamento, pela atitude. E o nosso comportamento, o nosso resultado, o nosso trabalho é inegável. Mas, prefeito, é isso que faz as pessoas estarem conosco. Eu não falei que ela mudou em relação ao senhor, né? Que já teria pedido algo antes ou não. Eu usei uma frase sua, né? Que você disse que as atitudes das pessoas mudaram quando eu fiz a pergunta contextualizando a Lucinha na pergunta. E o que eu perguntei agora, principalmente, foi se ela teria um bom perfil para ser vice, candidata a vice numa chapa com Edilson Tavares. Teria? Não, o nosso vice hoje é Romero Leal Filho, é a pessoa que está conosco nesses 3 anos. Nós tivemos um trabalho uníssono, um trabalho de muita concordância, né? Uma pessoa extraordinária, não há por que mudarmos. Inclusive, ela própria deixou muito claro, né, que estava nos apoiando, mas ela não queria sequer o emprego, quanto mais ser candidata a vice. Eu fico muito honrado pelo comportamento, mostra a pessoa digna que ela é. E em relação à questão de atitudes e comportamentos, eu acho que faz parte também da evolução, né? A gente se evolui, a gente melhora a cada dia e faz parte também desse caminho. E a gente vê isso também com muita naturalidade e tranquilidade. Prefeito, é notório que em dados momentos existe um certo desconforto de alguns prefeitos da região quando comparados à sua administração. O senhor nota esse desconforto e fica também desconfortável com esses seus colegas? Eu tenho um relacionamento muito bom com os meus colegas prefeitos, nós temos sempre nos encontrado nas reuniões da Associação Municipalista, agora à distância devido à questão do Covid-19, mas entendo que não deveria haver essa disputa porque cada município, cada cidade tem a sua característica. Então eu sempre me comparo, sempre faço as minhas avaliações por aqueles que me antecederam aqui no meu município. Quem passou 30, 40 anos sem construir uma escola, sem fechar um lixão, sem resolver o problema da zona rural, ônibus quebrados, são 20 ônibus comprados, mais de 20 ambulâncias, hospital de campanha. Quem não fez é que realmente fica muito constrangido e envergonhado. E eu trabalho e trabalharei até o último dia do nosso mandato com muito esforço e com muito afinco. Agora, em relação aos colegas das outras cidades, somos todos amigos e estamos também para cooperar e dar a mão e ajudar quem precisa. Ney Lima Nova, eu lembro que inclusive na última escola que o senhor inaugurou aí, o prefeito de Taquaritinga estava presente. E eu lembro que o senhor fez um discurso como esse, né? Que outras prefeituras... O senhor não acha que constrange um pouco, não? Quando o cara está ali, lhe prestigiando e o senhor utiliza justamente esse discurso? Absolutamente, Ney. Falar a verdade nunca constrange ninguém. Pode até incomodar, pode até machucar um pouquinho, mas eu acho que a gente está num momento hoje que as pessoas querem políticos verdadeiros, querem políticos que falem verdadeiramente aquilo que está no coração. Se em Toritama passou-se 32 anos sem fazer nenhuma escola,
e nós conseguimos em 3 anos e 2 meses fazer 4, é preciso se dizer. Se em Toritama, na gestão passada, passou-se os 4 anos e se calçaram 14 ruas, e em 3 anos eu fiz mais de 100, tem que se dizer. Se nós estamos agora com o nosso lixão fechado, se nós estamos fazendo uma pavimentação de 4 quilômetros, terminamos agora ao final do mês, acredito, e isso é uma coisa histórica, então não se vai dizer, vai se dizer. Se isso causa um pouco de constrangimento, eu acho que não. O que causa é certa, digamos assim, como que uma motivação para fazer mais e fazer melhor. Isso deve ser todo prefeito, todo competidor que gosta do desafio, colocar no seu coração. O senhor falou da questão das escolas e do plano de governo, e é bem verdade que a construção das escolas e o cuidado com a educação, ele é um feito importante, né? Mas quando a gente observa, estou aqui inclusive com o seu plano de governo, vendo alguns projetos que foram propostos à época, principalmente ligado à economia, da qual o senhor, por ser empresário, tem uma relação muito forte com os empresários, algumas coisas me parece que não saíram do papel. Por exemplo, o Exporta Toritama foi uma das coisas que acho que não está em voga. Um centro de tecnologia e informação, criação de um parque de eventos chamado Expo Torre, né? Esse tipo de ação dentro da economia, da qual o senhor tem relação íntima com os empresários, não vai gerar um discurso de que apenas a educação está sendo usada como uma pauta de programa, mas a parte da economia ela não conseguiu desenvolver bem? Absolutamente. Nós temos aqui grandes feitos em todas as áreas, que vai da sustentabilidade, à saúde, à educação, a obras, à cultura, todas elas. Falando especificamente sobre o negócio, nós temos a maior obra em transformação de feiras, talvez de todo o Nordeste, ou mais ainda. Nossa feira hoje está sendo investidas 10 milhões de reais, vamos entregar uma feira completamente transformada. Isso é um feito extraordinário, muito mais do que outras coisas. Você imaginar que nós também temos aqui o nosso centro de tecnologia também, obviamente que não está daquilo que nós gostaríamos, mas nós conseguimos também fazer o nosso centro de tecnologia. E o canal de exportação, você faz a verdade também, não conseguimos isso, apesar de iniciarmos uma parceria com a DDPE, temos um trabalho exitoso com a DDPE, mas não tivemos, devido a questões de câmbio e etc., um ambiente favorável. Mas eu digo para você, olha, em qualquer área, em qualquer delas, assistência social, temos trabalhos extraordinários, casamentos, debutantes nota 10, o próprio essencialismo em relação a cestas básicas, o meio ambiente com lixão, saúde com hospital de campanha, ambulâncias, casas de apoio, nova policlínica, educação com as escolas, a parte de cultura com a revolução aqui no nosso trabalho de cultura. Então, qualquer área que você pegar na cidade, eu discorro muito bem, com muita alegria, porque temos feitos extraordinários nelas. Prefeito, uma das coisas que mais os municípios sofrem é quando os prefeitos se reelegem, já vem de um mandato, como é no caso do senhor e também é pré-candidato. 2 anos depois, se o trabalho dele tem um destaque muito grande na região, uma base construída junto a um deputado federal, esse prefeito deixa a prefeitura nas mãos do seu vice e faz o caminho ou para uma Assembleia Legislativa ou para uma Câmara Federal. A pergunta que eu lhe faço é que se a população de Toritama, se o seu eleitor lhe perguntar ou exigir que o senhor se comprometa a terminar o seu mandato, caso o senhor seja eleito para o segundo mandato, que começará no ano que vem, o senhor vai se comprometer com a população de Toritama que terminará o mandato, ou o senhor deixará isso em aberto, sendo possível o senhor de repente alçar um voo à Assembleia Legislativa ou à Câmara Federal como candidato nas eleições de 22? Olha, não está em nosso coração absolutamente fazermos esse voo que você fala. Nós temos um compromisso muito sério com a cidade, fizemos muita coisa, mas eu imagino que não fizemos sequer a metade daquilo que é necessário. Há um longo caminho a percorrer e nós estamos no início da jornada. 2 anos a mais é pouco ainda para concluirmos tudo aquilo que nós temos sonhado para essa cidade tão extraordinária, de um povo tão guerreiro que é a cidade de Toritama. Então não está no nosso coração. Se a população exigir, eu não teria nenhuma dificuldade também em aceitar esse desafio. Mas imagino que é preciso pensar e ter cuidado, porque tenho visto aí muitos colegas no Brasil afora que já fizeram esses compromissos e depois eles voltam atrás e a emenda fica pior que o soneto. Então tem que ter cuidado também para que se firme compromissos verdadeiros. Eu tenho um ditado que uso aqui na região, que é o escreva aí,
e eu tenho receio de mandar escrever e depois não cumprir com o que está escrito. Vamos analisar com cuidado, mas digo para você de coração, nosso pensamento, a nossa intenção, o nosso desejo é cuidar desse povo extraordinário da cidade de Toritama. Prefeito, minha pergunta vem também porque o senhor afirmou há quase 4 anos atrás que não seria candidato à reeleição caso fosse eleito, né? E o senhor está indo para uma candidatura à reeleição. Isso, senhor, qual foi o motivo da mudança e qual seria o motivo de uma mudança, de repente, do senhor não terminar o mandato até o último ano, caso o senhor seja reeleito? Eu não lembro de ter feito essa afirmação, desculpe, mas eu acredito que a afirmação que eu fiz é que eu não era favorável ao Instituto da Reeleição. Eu acredito que a reeleição não deve ser para nenhum dos órgãos, nem vereador, nem prefeito, nem deputados, nem senadores, absolutamente. Imagino que deveríamos ter um mandato alongado, um mandato de 6 anos, com direito apenas a uma propositura. Foi isso que eu falei e é isso que eu mantenho. Se eu falei anteriormente que não seria candidato à reeleição, não me recordo, mas vamos pesquisar, né? Hoje em dia está tudo gravado nas redes sociais, não há como se esconder. Isso é uma coisa muito boa, viu? Que vai ser muito usado agora. Vai ser muito difícil para um prefeito que prometeu, para um prefeito que tem um plano de governo. Veja como você rapidamente vai na internet, pega o plano de governo e já pergunta, prefeito, onde é que está o CTI? Prefeito, onde é que está o Exporta Toritama? Então, acredito que hoje, mais do que nunca, inclusive com o advento da pandemia, que tudo isso vai ser colocado às claras. Faço o desafio aí para vocês procurarem aí, eu dizendo que não ia me candidatar à reeleição. Eu não disse isso, não. Então deixa eu reformular a pergunta do meu querido amigo Manassés. Prefeito, o senhor se coloca contra o Instituto da Reeleição, mas mesmo assim está se atribuindo dele. Não é um paradoxo, não? Absolutamente. Quando você entra para participar de um jogo, você se adapta às regras, mesmo que as regras não lhe sejam favoráveis ou que você não concorde com elas. Mas você pode lutar também para que você possa evoluir. Se no momento nós temos a permissão de fazer a reeleição e não concluímos ainda o que nós pensamos na cidade de Toritama, não há por que se esquivar. Mas imagino firmemente que a minha ideia ainda é a melhor. Uma candidatura só, com 6 anos, para que as pessoas possam ter tempo de executar todas as tarefas que estão no coração. Quando o serviço público inicia, você tem um delay muito grande. Até que você ajuste a máquina e que você comece a rodar, geralmente as pessoas perdem um pouco de tempo. Nós conseguimos aqui, mais ou menos em 3, 4 meses, conseguimos a prefeitura rodar de forma satisfatória. Mas tem colegas meus que passam um ano. E o que é pior, no ano seguinte já tem eleição e isso atrasa novamente. E no último ano, que é o 4º ano, nós já estaremos agora, a partir do dia 30, impedidos praticamente de firmarmos contratos, assinarmos convênios, de fazermos inauguração de obras. Então o mandato não é de 4 anos, o mandato, na melhor das hipóteses, é um mandato de 3 anos, Ralf. Então eu imagino que precisamos urgentemente evoluir. Sou favorável à coincidência das eleições, pela redução de custo, pela possibilidade do Brasil também não ter esse delay parando. É muito ruim isso aí. Mas essa é uma posição que ainda a gente vai trabalhar muito para tentar mudar na nossa realidade política do Brasil. São pontualmente 8 horas. Nesse momento a gente vai desfazer a conexão com a Rádio Vale FM e acredito que continuamos na Rádio Toritama FM, que nos retransmite todas as noites. Um abraço, inclusive, fortíssima audiência nesse momento em Toritama. A você que acompanha pela Rádio Vale, continue então na sua programação. Nós vamos continuar ao vivo com esse programa agora através da internet. Estamos em Toritama também sendo retransmitidos pela página do blog do Evandro Lins no Facebook. Na forte audiência, inclusive estou acompanhando aqui alguns comentários. Prefeita Edilson, deixa eu tratar sobre uma questão que eu entendo ser um calo na sua gestão. É a questão da despesa que o senhor tem com aluguel. O senhor tem uma despesa alta com aluguel de prédios públicos, o seu governo tem. Tem aluguel de veículos no seu governo, apesar dessas aquisições que o senhor falou de ambulâncias e tal. Não tem de ambulância, mas tem de outros veículos. E, inclusive, o senhor tem prédios públicos fechados e que o governo paga aluguel. A exemplo do açougue, do mercado público de Toritama. O que é que o senhor pretende fazer caso o senhor realmente dispute e seja reeleito? E que resposta o senhor dá à população diante dessa problemática que me parece que o seu governo não conseguiu resolver? Absolutamente, Ney. Esse também é um equívoco muito grande em relação à nossa gestão, aos nossos opositores, né, que tentam macular o nosso trabalho, ficam desesperadamente procurando algum argumento. Pra você ter ideia, a cidade de Toritama, quando eu assumi em 2017, tinha 57 prédios locados. Hoje nós temos 30. Eu já entreguei 27 prédios. E esses prédios eu entreguei porque nós fizemos uma otimização
do trabalho da nossa cidade. E as pessoas às vezes não entendem, então ficam muitas vezes assim como que imaginando, supondo, né? Eu tenho aqui números extraordinários, por exemplo, em relação diária. Você tem ideia das minhas diárias? Praticamente 3 anos meu, 17, 18 e 19, o valor ainda não supera o 2016. Com certeza 17 e 18 é menor que o 2016. Juntando 2 anos meus de diária, é menos do que um ano só. Meu combustível aqui, eu teve uma redução de combustível no primeiro ano de 2017 que superou R$500 milhões, aumentando a frota. Nós aumentamos a frota e reduzimos em mais de R$500 milhões. Então, se tem uma coisa que nós nos orgulhamos muito aqui na nossa gestão, é a administração financeira, que é exemplo, e aí sem nenhuma vaidade, sem nenhuma emissa de corpo presente, eu fico muito feliz com isso, não temos problema. Em relação ao açougue que você fala, não é que o prédio esteja fechado, nós fizemos uma transformação extraordinária na nossa feira de Mangalho, que era uma feira com condições precaríssimas, sem banheiros acessíveis, sem uma qualidade e uma segurança à população. Hoje nós temos uma das feiras mais organizadas da região, inclusive com banheiros acessíveis, tanto no açougue como no mercado de farinha, e os prédios antigos, eles também terão a sua utilidade. São prédios antigos que não tinham a menor estrutura. Então não é justo dizer que nós estamos com prédios vazios. Na realidade, o que nós temos é uma transformação significativa dos nossos equipamentos, que dão muito mais qualidade à população. Qual é a parte equivocada, prefeito? O senhor respondeu minha pergunta dizendo que seria argumentos que são colocados pela oposição e que é equivocado. Mas, afinal, o senhor não paga aluguel do mercado público, do açougue? Esses prédios originais, eles não estão realmente fechados? E assim, eu não contextualizei a questão das diárias, mas o senhor entende que há um desperdício de dinheiro em relação a aluguéis de prédios públicos na sua gestão? O senhor reconhece isso? O equívoco continua quando a oposição diz que nós aumentamos os aluguéis aqui na cidade de Toritama. O que nós fizemos foi aumentar a qualidade do serviço público. Mas, prefeito, aqui tinha 77 prédios. Não vou desculpar não. Você está perdoado desde que você nasceu. Não, desculpa pela interrupção. É porque eu não estou fazendo uma comparação do seu governo com os governos anteriores. Eu estou comparando o seu governo com o seu governo. Estou falando do seu governo, do governo de Edilson Tavares, não é dos antecessores. A política, amigo Ney Lima, ela é uma política comparativa. E você precisa fazê-la em dados, em bases. E as bases são o governo anterior. No governo anterior haviam 57 prédios alugados e hoje são 30. Então, quando eu digo equívoco, é no sentido de que as pessoas nos acusam de termos aumentado o número de prédios alugados. Então, é esse o equívoco. Está muito bem explicado aí, não há por que imaginar que tem alguma dificuldade. E o que eu falei, complementando, é que nós temos aqui uma situação financeira que é exemplo para o Brasil. Não é para Pernambuco, não. O que Toritama tem feito e ajustado as suas contas e colocado todas as suas estruturas em dia, serve exemplo para o Brasil. Então, é nesse sentido. E quando a oposição tenta macular o nosso governo, não passa vergonha, porque as verdades, os fatos e os dados estão à disposição de todas as pessoas. Deixa eu ver se eu entendi, só para a gente encerrar esse assunto, considerando que essa não é uma pergunta da oposição, essa é uma pergunta minha, certo? Enquanto profissional de imprensa. O senhor está me dizendo, então, que considerando que os governos anteriores, de Odon e tal, tinham um número maior de prédios alugados, a população de Toritama tem que se conformar, porque o que se tem em relação ao aluguel de prédios públicos no governo Edilson Tavares vai continuar. Não estou dizendo isso não. A população nunca deve se conformar. A população sempre tem que pedir mais, porque é de direito da população. O que não pode é imaginar que em 3 anos o prefeito ia pegar todos os 57 prédios e entregá-los e ter prédios próprios. Isso não é possível. Agora, você entregar 30 prédios, praticamente 30 prédios, é mais de 10 prédios por ano. Eu desafio qual prefeito, e aí está de novo, eu adoro esses desafios aí, vocês são repórteres muito bem informados, e vejam proporcionalmente um prefeito no estado de Pernambuco que tenha um número maior de prédios entregues em 3 anos de gestão. Vamos para veículos. Todos os ônibus aqui na minha cidade eram locados, Ney. Olha, se tem uma coisa que eu me orgulho muito é a nossa gestão administrativa. Está aí uma coisa que a gente faria uns 3 programas seguidos e eu ficaria muito feliz. Nós entregamos todos os ônibus locados aqui da cidade de Toritama. E isso é muito bom, isso é muito saudável para o município. Mas ainda tem uns carros locados, como você mesmo fala. E aí a pergunta, será que em 3 anos eu conseguiria todos os 100 veículos da prefeitura adquiri-los com recursos próprios? Obviamente que não. Quando eu digo que a política é comparativa, é que você tem que pegar a curva e ela precisa ser ascendente.
Você precisa melhorar a cada dia. Todo dia você melhora, todo dia você repõe, e aí você vai sim entregando à população uma cidade melhor, mais humana, mais agradável e com muita qualidade no serviço. Prefeito Edilson, o senhor é da base de apoio do governador Paulo Câmara. Hoje, numa entrevista ao amigo Alberi Xavier, o presidente do PSB em Pernambuco, Sileno Guedes, afirmou que o PSB, os socialistas de Pernambuco, não apoiarão quem apoia o governo de Jair Bolsonaro. O senhor votou no presidente Jair Bolsonaro. Continua apoiando? Vai travar uma guerra com o PSB? Ou vai dispensar o apoio do governador Paulo Câmara? Olha, nós temos uma relação muito próspera com o governo do estado. Tenho absoluta certeza que aqui na cidade de Toritama também o governador está muito satisfeito com o nosso trabalho. O governador tem as suas dificuldades, nós prefeitos, todos nós prefeitos, também temos a nossa dificuldade. E pelo menos aqui na minha cidade não imagino que o debate federal vá fazer alguma diferença. As pessoas estão muito preocupadas, Alves, em relação à questão da saúde do município, se a gente comprou respirador, se tem hospital de campanha, se contratamos médicos, se tem medicamentos. As pessoas não estão muito preocupadas. Aliás, eu acredito que estão avessas a esse debate federalizado. E é por essa razão que eu me concentro muito, né? Se nosso amigo Sileno quer fazer essa junção, eu acredito que talvez não seja em boa hora. As pessoas estão muito mais preocupadas com o debate local nesse momento. Prefeito, a gente sabe que essa pandemia está causando um terrível rombo nas contas públicas. Então, é mais do que notório que o ano que vem vai ser um ano de aperto fiscal extremo. E por que não dizer os próximos 2 ou 3 anos? Até que as contas no país voltem a se equilibrar. Pergunta que eu faço é possível a população de Toritama esperar uma gestão ainda melhor do prefeito Edilson, caso seja reeleito, num contexto em que a situação fiscal do país vai se encontrar num momento muito crítico nos próximos 2 anos? É possível repetir uma administração à semelhança da que o senhor fez, ou ainda melhorar com falta de dinheiro em caixa? Esse é o desafio. Eu imagino que ser bom no bom é mais ou menos simples, né, para as pessoas. As pessoas se destacam exatamente quando, em meio às adversidades, conseguem, como a gente costuma dizer aqui no Nordeste, ter a leite de pedra. Nós pegamos a nossa cidade com uma dificuldade enorme nas finanças, enorme. Para você ter ideia, o nosso primeiro mês aqui, o que tivemos foi bloqueio do nosso FPM. Nós tivemos aqui sequestro, ficamos sem receber em janeiro, a cidade estava com o cálculo sujo. Nós tivemos problemas seríssimos em relação, inclusive, à própria LRF, aonde pegamos ela completamente estourada. Isso não é fácil, tivemos grandes desafios das escolas destruídas, dos ônibus destruídos, das ambulâncias destruídas. E se nós conseguimos chegar até aqui com as mesmas finanças que eram executadas em períodos passados, significa que nos gabarita, né, nos dá essa condição de dizer à população que confie que novamente faremos uma gestão austera das finanças. Isso precisa ser feito, mesmo que no primeiro momento traga alguma incompreensão. Passamos por isso também. Mas ao passar do tempo, as próprias pessoas que ficaram chateadas, elas entendem que nós tomamos as medidas corretas e hoje Toritama colhe o fruto, mesmo na pandemia, Toritama comprou ambulâncias, comprou respiradores, colocou médicos, adquiriu medicamentos, colocou o hospital de campanha, está funcionando, não demitimos absolutamente ninguém, estamos com o piso dos professores, inclusive desde janeiro, que está sendo pago a todos eles. Então nós estamos com uma saúde financeira relativamente razoável, estaremos passando essa pandemia também relativamente razoável na nossa questão financeira. Queremos, inclusive, fechar esse ano os indicadores de educação nos 25%, os 15% de saúde, queremos fechar os 60% do magistério, queremos entregar também, sem restos a pagar, para outra administração. Então, assim, se fizermos agora, Deus vai nos ajudar também a fazermos no próximo mandato, se assim for a vontade do povo. Prefeito Edilson, falando de finanças, realmente a gente percebe, quando observa os dados do Tesouro Nacional, que Toritama realmente tem saúde financeira. O primeiro bimestre de 2019 é uma receita de 28 milhões e meio praticamente. Em 2020, no mesmo período, 31 milhões e meio. Então, percebe-se que há realmente uma evolução quando se faz essa comparação. Agora, a gente ouve de algumas pessoas de Toritama que isso foi devido
a grande parte é o aumento do IPTU, né? Procede essa informação que o Edilson foi o prefeito que mais aumentou o IPTU na história de Toritama? Absolutamente, Luciano. Isso é outra injustiça também que se fazem à nossa gestão, dizendo que nós aumentamos o IPTU. Eu desafio quem apresente aqui o projeto de lei do prefeito, que aumenta o IPTU só se faz através de lei, enviado desde 1 de janeiro de 2017 até o dia 18/6/2020. Isso é um desafio que eu faço também. O último aumento de IPTU, ele aconteceu, se não me falha a memória, na gestão do ex-prefeito Flávio Lima. Então, nós trabalhamos com a mesma tabela de valores, mesma planta de cadastro imobiliário. Não fizemos aumento de um centavo que seja. O que nós fizemos é o que a lei manda, e isso é obrigatório, todos os prefeitos fazem, que é a correção monetária, mas isso é automaticamente, os sistemas fazem a correção, e se não fosse assim, seria ato de improbidade administrativa. Mas desafio alguém que diga e que prove, que prove. E nós aumentamos que seja 1% na nossa cobrança de IPTU. Mas, de novo, viu, com esse advindo de redes sociais, com esse advindo dessas ferramentas de comunicação, eu imagino que a população não será facilmente enganada, muito pelo contrário. Ao chegar às horas dos debates, das palestras, vai se trazer à luz e às claras as verdades. Prefeito, o senhor falou no início da entrevista que calçou mais de 100 ruas. Só que a gente recebe aqui muita reclamação em relação aos buracos das ruas. Ruas muito esburacadas em Toritama. Temos imagens disso, inclusive. A Toritama tem rua e nós não temos em Toritama um território urbano amplo, né? Um território ali fechadinho. E tem rua sem saneamento básico em Toritama. Por que esses problemas não foram resolvidos? Porque são mais de 500 ruas aqui na cidade, Ney. E os prefeitos que me antecederam passavam 4 anos para fazer 10 ruas, 15 ruas, 20 ruas. Então, herdamos aqui uma malha urbana extremamente decaída. E é por essa razão que a população hoje tem uma aprovação tão grande a nosso respeito, porque quem está nessas mais de 100 ruas novas, saneadas e calçadas, está muito feliz. Essa estrada que nós estamos pavimentando, ela tem 22 mil metros de pavimento, 22 mil metros quadrados. São 4 quilômetros em linha reta. E isso as pessoas sabem que nunca eles imaginariam que um prefeito fosse fazer a pavimentação com recursos do município de uma estrada vicinal. Então é por isso que as pessoas ficam satisfeitas. Agora, tem ruas esburacadas? Tem muitas, porque se de 500 ruas eu fiz 100 e os outros fizeram 14, 15, então faltam ainda muitas ruas a serem pavimentadas. Essa é uma das razões que a gente não tem esse interesse em sair ou deixar a prefeitura em 2 anos, porque tem muita coisa para fazer, tem uma estrada muito longa. Então são 15 escolas, eu construí 4, reformei 5, mas ainda tem 6 escolas que precisam ser construídas e nós vamos nos colocar o desafio a fazer essas 6 escolas que faltam, para entregarmos também prédios que estão alugados, prédios que estão deteriorados. Então é uma jornada longa que o prefeito assume, vai evoluindo a cada ano e a população vai fazendo a leitura do trabalho sendo realizado. Prefeito, só insistindo um pouquinho, o senhor sabe que eu sou chato pra caramba nas perguntas, e assim... chato. A questão dos buracos, mesmo sendo 500 ruas, mas eu entendo que daria para ter um cuidado maior. Agora veja, nós estamos em 2020 e aí eu estou tratando de saneamento básico. O que eu estou dizendo é que no município de Toritama, que territorialmente é o menor município do país, territorialmente, mesmo o senhor tendo 500 ruas, mas eu estou falando que no seu governo nós temos ruas sem saneamento básico. É esse problema especificamente, o senhor não entende que foi uma falha do seu governo de não ter resolvido? Absolutamente, Ney. Primeiro, Toritama não é o menor município do país. Existem 9 outros municípios que são menores que Toritama em extensão territorial na nossa nação brasileira. Isso é um equívoco que você fala. Segundo, a cidade de Toritama, como você mesmo diz, é uma cidade pequena, mas nós temos uma altíssima densidade demográfica. Para você ter ideia, a cidade de Toritama tem quase 1.700 pessoas por quilômetro quadrado. Quando o estado de Pernambuco, a densidade demográfica é de 85 pessoas. Imagina como é difícil administrar a cidade de Toritama. É uma cidade pequena, mas que tem densidade, problemas e demanda de uma grande capital. Só existem 12 capitais que têm uma densidade demográfica maior que a cidade de Toritama. E quando você diz que tem saneamentos a serem feitos, é óbvio que tem saneamento a serem feitos ainda. E é por essa razão que a gente se coloca pré-candidato novamente para dizer, passaram 40 anos e não fizeram. E nós, em 3 anos, já fizemos 100 ruas. E essa aprovação popular, Ney, não há nenhuma dificuldade
E a sua chatice, ela não incomoda não, apesar dela ser grande, ela é menor que a sua cabeça e hoje ela está bem melhor pelo cabelo que você cortou. Não se incomoda com isso não. Tá certo, também não vou me incomodar não. Eu vi aqui no Google, realmente Toritama não é a cidade territorialmente menor, é uma das, né? Porque nós temos um país imenso, ela está entre as 10. Agora, prefeito, para a gente fechar, e essa é a minha última pergunta, me fale sobre o hospital de campanha. O senhor veio aqui, foi um dos primeiros municípios de fato a lançar um hospital de campanha, fizemos muito elogio sobre isso. Agora, o que é que se viu? O senhor anunciou 40 leitos, e aí sim, certo? A oposição trata isso de que não há esses 40 leitos, haveria metade desses leitos. Nós temos imagens, prefeito, de profissionais de saúde passando ali, que é do lado, na verdade, do hospital municipal para o hospital de campanha. Há informações, eu queria que o senhor me confirmasse se elas são verídicas, de que não há plantão médico durante a noite no hospital de campanha, não há médico permanente ali. Teria que ter o auxílio dos profissionais do Hospital Municipal de Toritama. Isso é verdade? Eu fiz esse convite anteriormente, inclusive nas rádios de Santa Cruz, e eu faço novamente, para que a imprensa de Santa Cruz possa vir ver o nosso hospital de campanha. Houve também talvez uma ciumeira, né? Talvez a palavra melhor fosse uma inveja. Quando nós inauguramos aqui o nosso hospital de campanha, saímos na frente de muitas cidades do nosso estado de Pernambuco, e isso teve uma repercussão muito grande, e a oposição ficou muito chateada com isso. Eu entendo, né? Às vezes as pessoas têm esse tipo de comportamento. Mas um hospital de campanha... Saiu na frente em alguns aspectos, né, prefeito? Licença, desculpa, saiu na frente em alguns aspectos, né? O nosso aqui tem o gerador, o seu não tem. Ninguém é perfeito, Ralf. A gente sempre tem que caminhar na perfeição. Tá aí uma coisa boa para a gente colocar no plano de governo para adquirirmos também geradores para a nossa cidade. Mas, respondendo, no nosso hospital de campanha, é um hospital provisório, temporário. O nome é esse, campanha. São hospitais que você levanta sem ter a estrutura exigida pelo Ministério da Saúde e pelas organizações mundiais na sua totalidade. Fizemos aqui a solicitação para que as GERES viessem visitar o nosso hospital. Seguimos as recomendações e os parâmetros que estão estabelecidos. E nós utilizamos uma escola. É uma escola que tem ao lado, que é a Escola José J. de Araújo, ao lado do hospital, que foi adaptada para ser um hospital de campanha. Imaginar que a escola é igual ao hospital é um erro crasso. Inclusive, isso está na literatura, a própria literatura médica trata do que é um hospital de campanha. Eu tenho visto hospitais de campanha que são feitos com lonas, que são feitos com tendas, que são feitos com esses TS de divisórias que a gente vê muito em feiras de confecção. Então, pelo amor de Deus, o que é que nós temos no nosso hospital? E é isso que eu levanto a bandeira. Nosso hospital, nós temos hoje 6 monitores multiparâmetros, são monitores de unidade semi-intensiva. Nós temos 2 monitores de triagem, só hospitais de primeiro mundo têm. Nós temos 10 bombas de infusão, aquelas automáticas. Nós temos um cardioversor, temos um elétrico e temos 2 inspiradores específicos para o hospital de campanha. Além da farmácia, além das camas, além das cadeiras, além dos médicos. Aí as pessoas dizem assim, prefeito, mas eu fui, está faltando um médico. E aí as pessoas que eu digo, né, uma parte delas, cometem algumas pequenas injustiças. Porque o que acontece? Nós estamos tendo um uso intenso do nosso hospital. Eu tenho um relato de um médico que atendeu, se não me engano, um domingo desses passados, ele chegou, já tinha 2 pacientes que estavam intercorrendo, depois chegou mais 2 pacientes passando mal, teve que entubar 2, levou um para o mestre Vitalino, quando chegou teve que levar outro para outro hospital. Nós temos um uso intenso no nosso hospital de campanha. E às vezes as pessoas quando chegam, o médico saiu em socorro, o médico saiu para levar o paciente. É aquele termo usado, fechou o plantão. Fechou o plantão porque o médico saiu socorrendo uma pessoa. Tivemos mais recentemente também nenhum problema em relação aos médicos, porque como começaram a surgir muitos leitos, muitos hospitais de campanha, e os prefeitos começaram a investir nisso, faltou médico. Sempre faltou médico no nosso Brasil, principalmente aqui no Nordeste. Se faltava antes, imagina agora com esses hospitais, com esses leitos de UTI que estão sendo criados. Então, alguns médicos preferiram retornar às suas cidades de origem, trabalhar nas suas comunidades, mas nós estamos chamando outro. O que Toritama fez, e eu tenho como provar de novo, né? Nada melhor do que a verdade provada nos autos. Nós contratamos os nossos médicos aqui, o 3º plantão médico, antes da abertura do hospital de campanha. Toritama hoje tem 3 plantonistas, são 3 plantonistas na cidade de Toritama. 2 plantonistas para o hospital Nossa Senhora e 1 plantonista para o hospital de campanha, que se revezam na necessidade. Olha, se o médico do hospital de campanha saiu socorrendo uma pessoa entubada, e aí o médico do hospital Nossa Senhora, que está vizinho,
Ele não vai socorrer um paciente que ia gravar no hospital de campanha, pelo amor de Deus, né? Isso aí é uma coisa assim que a oposição faz, que faz vergonha. Nosso hospital é uma das maiores aprovações no município e as pessoas ficam muito felizes. A mesma coisa o contrário, né? Se por acaso os 2 médicos do Hospital Nossa Senhora, como tivemos essa semana, pessoas que chegaram baleadas, pessoas que tiveram infarto agudo do miocárdio e precisaram todas 2 serem transferidas. E aí, se chegar uma pessoa no Hospital Nossa Senhora, o médico que está do lado no hospital de campanha também não vai socorrer, então esse compartilhamento é também mais uma ação muito inteligente, administrativa e financeira, onde a gente compartilha todos os insumos, todas as demandas, todas as estruturas, compartilhamos o laboratório, compartilhamos o raio-x, compartilhamos toda a parte de copa, cozinha. Isso faz com que os recursos eles aumentem e o atendimento melhore. Prefeito, dada a importância do assunto, eu estou tentando entender ainda o que o senhor está me dizendo em relação a esse hospital de campanha, porque um dos fatores principais de um hospital de campanha é o isolamento. É por isso que ele existe. O senhor falou da estrutura do hospital, claro, nós sabemos que ela é provisória. Se não fosse, não seria de campanha. Agora, é o isolamento. Esse é um fator do hospital de campanha. Então o senhor está me dizendo que o senhor tem médicos que saem do hospital de campanha para o hospital municipal e vice-versa. O senhor tem enfermeiros que saem do hospital de campanha para o hospital municipal. O senhor não me garante que o senhor tem nesse momento uma equipe específica de hospital de campanha que utilize a roupa no hospital de campanha e que saia dali apenas para ir para a sua residência, porque não faz sentido a gente ter uma política de isolamento de um hospital de campanha e os profissionais de saúde estarem migrando de um hospital para o outro. Absolutamente, Ney. Isso é um equívoco. O que nós temos, que fazem muitas vezes um cruzamento de um lado para o outro, são dos médicos, são dos profissionais. Os profissionais de saúde, eles tomam as devidas precauções. O que não cruza são os pacientes. Os pacientes precisam ficar, principalmente aqueles internos, os que agravam, os que precisam de tratamento, eles ficam no hospital de campanha. Eu não falei de paciente não, prefeito. Eu falei dos profissionais mesmo. Eu falei dos médicos, dos enfermeiros. Então o senhor admite que eles fazem realmente essa passagem. No mesmo plantão, um médico, um enfermeiro, ele está no hospital municipal e está no hospital de campanha. Ele faz esse trajeto de um hospital para o outro. O senhor defende que isso é correto? Não só admito, como defendo. É equivocado novamente imaginar que um médico, porque atendeu no hospital de campanha, ele ficou impedido de ir para qualquer outro local. Se você for em qualquer dos hospitais hoje, aí possa ser Unimed, possa ser Santa Efigênia, possa ser os hospitais de Recife, qualquer um deles, e você vai ver que os médicos, eles estão no hospital, é um prédio só, e as pessoas trabalham. O que o médico tem que fazer, o médico não, o que todos os profissionais de saúde têm que fazer é tomar as devidas precauções para se aparamentarem com luvas, com máscaras, com viseiras, com capotes impermeáveis. É o EPI que vai fazer a proteção. Você imaginar que um médico, porque vestiu um EPI e tratou no hospital de campanha, ele agora tem que ir para sua casa e não pode atender ninguém, é um erro primário, né? Não é assim que se trabalha a questão da saúde, não é assim que se trabalha. Existe um regramento, existe uma normativa que é expedida pelo Ministério do Trabalho, expedida pela Organização Mundial da Saúde, pelo próprio Ministério da Saúde e pela própria GERES aqui também. Os médicos, eles trabalham, não é só em Toritama não, isso é comum. Os médicos trabalham, muitas vezes, dão um plantão em Toritama, depois vão dar um plantão em Santa Cruz. Ele trabalhou no hospital de campanha de Toritama e ele pode ir trabalhar no hospital convencional em Santa Cruz, ou ele pode trabalhar no Mestre Vitalino. Eu tive médicos meus que se contaminaram em Jaboatão, dando plantão em Jaboatão. Eu tenho enfermeiros meus que se contaminaram no hospital Mestre Vitalino. Não há nenhum problema, isso faz parte da rotina médica. O que o médico tem que fazer é se proteger. Agora, imaginar que o médico, porque entrou no hospital de campanha, ele não pode ir no hospital que não seja de campanha de Covid, atender é um equívoco. Ok, prefeito. É só para deixar claro, também não questionei em relação de um plantão ao outro, não. Eu questionei esse deslocamento no mesmo plantão, né? Esse é o nosso questionamento. Como nós não somos médicos, a gente vai buscar posteriormente um entendimento, uma entrevista com um médico de epidemiologia para entender realmente se esse procedimento está correto, porque ele nos parece realmente estranho, né? No mesmo plantão, médicos, profissionais de saúde e enfermeiro saírem de um hospital de campanha para um hospital de uso comum, né? Realmente ele parece bem complicado. Prefeito Edilson, uma pergunta. Agora eu peço que quando você for perguntar ao epidemiologista ou sanitarista, faça com as devidas ponderações. Não é que os médicos ficam nos 2 hospitais ao mesmo tempo, é que em casos necessários de intercorrências, por exemplo, né, como eu disse, imagine que um médico saiu para salvar um paciente que precisou ser entubado ou que teve um infarto agudo do miocárdio
E aí, se chegar uma outra pessoa agravada, e essa é a pergunta, imagina que se chegasse um filho seu, uma pessoa da sua família, e a gente dissesse que não ia atender porque o médico saiu em intercorrência, esse seria um erro muito maior, muito mais grave. O que nós temos é, em casos específicos e excepcionais, os médicos fazem a sua higienização e vão atender. Se fosse assim, o médico então não poderia atender um paciente que está agravado com Covid positivo. E o médico entra, veste a sua roupa, atende, e quando sai da sala, descarta o EPI e vai atender outras pessoas. Não há nenhum problema nisso. Prefeito, durante semana passada, o prefeito Edson Vieira, em entrevista aqui no programa, ele falou do programa de reabertura, que estava vendo isso em parceria comum com a Prefeitura de Toritama e de Caruaru, principalmente no que diz respeito ao Parque de Feiras, né? Poucos dias depois, o Ministério Público ingressou com uma ação para que considerasse o decreto aqui de Santa Cruz como inconstitucional, porque essas cidades, Caruaru e mais as 85 cidades, estariam fora do programa de reabertura do governo do estado. Ontem, salvo engano, o senhor publicou o programa de reabertura da cidade de Toritama. A minha pergunta é, a cidade de Toritama, tendo em vista que hoje ela tem um número alto, se nós pegarmos o número de habitantes para o número de pessoas que tiveram a confirmação, é quase um caso a cada 250 pessoas. A cidade de Toritama vai seguir o cronograma previsto pelo governo do estado ou vai criar um cronograma próprio sem observar aquilo que foi decidido nos últimos decretos do governador Paulo Câmara? Nós vamos seguir o cronograma do governo do estado. Agora é preciso fazer um adendo. Existe uma diferença entre o comércio de rua, o comércio de centro, e existe uma diferença entre a nossa feira do jeans. E eu falei isso textualmente para o governo do estado, falei para o secretário de desenvolvimento, que a nossa cidade, a cidade de Toritama, Santa Cruz e Caruaru, nós temos uma atividade que difere, e inclusive no próprio plano do governo, há um item específico, se eu não me engano, entre os 11 setores que foram elencados, está a nossa feira de confecção. Toritama não tem esse comércio forte de rua, né? Nós não temos assim como tem Caruaru. Santa Cruz também tem um comércio fortíssimo de rua, conheço a cidade de Santa Cruz. A cidade de Toritama é uma cidade mais industrial, temos aqui mais de 3.500 pequenas empresas, facções, lavanderias, e as pessoas já estão trabalhando, porque isso já foi permitido através de decreto. Os protocolos que nós colocamos e apresentamos, eles dizem respeito ao como que as pessoas precisam estar preparadas para poderem estar com os seus estabelecimentos comerciais funcionando. E dividimos em 3 blocos. Primeiro bloco, nós falamos das lojas do entorno, essas lojas que ficam aqui às margens da rodovia, umas maiores, umas menores. Tivemos no segundo bloco também ali os centros comerciais, Parque das Feiras e também o Shopping Y, que são grandes módulos com mais de 1.000 lojas dentro de cada um deles. E o terceiro bloco foi a própria feira, né? A feira de rua, a feira do jeans, como a gente costuma falar. E cada um deles tem um protocolo específico. E por que avisamos antecipadamente? Para dar tempo às pessoas comprarem seus termômetros, comprarem suas... Mas disse muito bem claro, muito grande, nós já estamos aí praticamente, que deixa não só a minha pessoa, mas como todos os prefeitos. O processo eleitoral ter muitas outras rodadas, participações, certo? Com o senhor, com os outros pré-candidatos nesse período, para que tenha sua participação nesse momento. Eu quero parabenizar dessas plataformas. Isso mostrou uma plataforma. O contato com o meu que nos acostumar com essas reuniões em frente. Vai ser que o senhor comece as respostas sem falar a palavra... Tá cada vez mais... Edilson, você tá cada vez mais parecido com o nosso amigo em comum, Nelsito França, rapaz. Cada vez mais parecido, sempre engomadinho. Um abraço, amigo. Absolutamente parecido. Absolutamente parecido. A reunião. Deus abençoe vocês. Vamos embora. A você que nos acompanhou até agora, então, nosso boa noite. Muito obrigado pela audiência. Estaremos de volta amanhã no mesmo horário. Tchau, até mais a todos. Até mais. Programa Independente, direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento: Viana e Moura. Morar bem ficou mais fácil. Nacional Têxtil, a malha que você precisa com a qualidade que você quer. Via Motos, acelerando com você. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. Satex Têxtil, distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado.
Sang Digital, comunicação visual. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção, fácil de chegar, melhor para comprar. Auto Pronto, a mais completa loja de peças e serviços mecânicos em Santa Cruz. Rede.com, você digital.